Olá, futuro aprovado. Seja bem-vindo ao canal Estude Concursos. Como prometido para vocês, hoje eu vou fazer a resolução das questões que já foram cobradas nas provas que já ocorreram do concurso da Prefeitura Municipal de Tianguá, referente aos conhecimentos sobre o município de Tianguá. Sabemos que já teve prova no dia 18 de maio e agora no dia 25, e a Consulpan já cobrou algumas questões referentes aos conhecimentos do município. Então, eu vou estar aqui resolvendo juntamente com vocês, até para a gente poder ter uma noção de como é que a banca está cobrando os conhecimentos a respeito dessa disciplina. Isso vai servir de base, inclusive, para as próximas provas que ocorrerão aí nos outros domingos e em outros concursos que a Consulpan vai realizar. E para você que já realizou alguma dessas provas que ocorreram aí do concurso de Tianguá, comenta aí abaixo qual foi o seu desempenho, quantas questões você acertou, se você acertou muitas questões de conhecimentos do município, para termos mais ou menos uma noção de quanto vai ser a nota de corte para esse concurso. Dito isso, então vamos lá para a resolução das questões. E a primeira questão que a gente vai resolver caiu para o cargo de agente administrativo, que foi a questão de número 14. Essa questão eu considero que ela, apesar de estar cobrando conhecimento a respeito da Constituição Federal, não deixa de ser uma questão que eu abordei no curso aí relacionado à lei orgânica do município, na qual eu falei também da composição das câmaras municipais, e a gente vai estar vendo aqui como foi cobrado essa questão para agente administrativo referente à composição das câmaras municipais. Ela diz o seguinte: assinala a alternativa correta sobre o limite máximo constitucional de vereadores na composição das câmaras municipais. Pessoal, quando eu ensinei para vocês lá na aula sobre lei orgânica do município, eu mostrei para vocês o artigo lá na Constituição que fala sobre o limite máximo constitucional de vereadores dentro de uma Câmara Municipal. Inclusive, eu tive que mostrar isso por conta da lei orgânica do município de Tianguá, que na lei orgânica do município de Tianguá, ela aborda que Tianguá possui 15 vereadores, mas na verdade Tianguá ele tem 17 vereadores, porque o município tem acima de 80 mil habitantes, né? E pela Constituição Federal, o município que possui acima de 80 mil habitantes e até 120 mil, a Câmara Municipal deve ser composta por 17 vereadores, tudo bem? E tem alguns outros incisos que mostram também outros limites constitucionais. Por exemplo, lá nesse artigo também da Constituição Federal vai dizer que um município que possui até 15 mil habitantes, sua Câmara Municipal, deve ter 9 vereadores, tudo bem? E assim, a resposta correta para essa questão de número 14 é a letra C, 19 vereadores nos municípios de mais de 120 mil habitantes e de até 160 mil habitantes. Quem assistiu minha aula iria deduzir porque assim, Tianguá, como Tianguá tem 17 vereadores e a população é de 80 mil até 120 mil, dessa forma daria para deduzir que a partir de 120 mil habitantes até 160, a Câmara Municipal deveria ser composta por 19 vereadores, como a gente vai ver no slide seguinte, tudo bem? Então, a alternativa correta é a letra C. Lá na aula sobre lei orgânica, eu coloquei esse slide para vocês, onde eu mostrei no capítulo 4, que fala sobre os municípios, lá no inciso 4, que eu não me recordo agora qual é o artigo, certo? Ele vai dizer o seguinte, no inciso 4, que para a composição das câmaras municipais será observado um limite máximo de, aí aqui nós temos os limites. O primeiro limite é de 9 vereadores nos municípios de até 15 mil habitantes. Tudo bem? Eu não coloquei as outras alíneas porque iria ficar muito grande esse slide, mas eu coloquei os principais. O primeiro, que era 9 vereadores nos municípios com até 15 mil habitantes, e o principal que nos interessava era essa linha E, ao qual falava que a Câmara Municipal seria composta por 17 vereadores nos municípios com mais de 80 mil habitantes e até 120 mil habitantes, certo? A próxima linha seria a F, que no caso a Câmara Municipal seria composta por 19 vereadores nos municípios com mais de 120 mil habitantes e até 160 mil. E a última linha, que é a X, ela vai dizer que nos municípios que têm acima de 8 milhões de habitantes, a Câmara Municipal deve ser composta por 55 vereadores. Então, abordei sim na aula
essa questão de número 14, tudo bem? Parabéns para quem acertou essa questão. Vamos aí para a nossa próxima questão, que foi cobrado para o cargo de agente administrativo. Essa questão de número 18 para o cargo de agente administrativo, a Consulpan cobrou lá do site do IPES, certo? Inclusive, pessoal, eu pedi muito para vocês entrarem no site do IPES, observassem as informações lá e fizessem um estudo mais aprofundado, até porque não teria condições de eu levar todas as informações para a aula que eu estava dando relacionado ao site do IPES, né? Por conta que a aula iria ficar muito grande. E aí eu pedi para vocês entrarem no site, verificar todas as informações, mas de qualquer forma eu considero essa questão muito difícil, porque até quando eu fui pesquisar de onde a banca teria tirado essa questão, foi muito difícil encontrar o mapa. Esse mapa, ao qual a banca se baseou para fazer essa questão, ele está lá dentro de um site, lá dentro do site do IPES, mas em um local bastante, digamos assim, escondido, né? Para a gente poder achar esse mapa, teria que clicar em vários links até encontrar, e portanto eu achei essa questão muito difícil. Porém, apesar disso, eu ainda consegui achar de onde foi que a banca retirou essa questão. A questão ela fala o seguinte: de acordo com o mapa de domicílios com coleta de lixo adequada, disponibilizado pelo Instituto de Pesquisas e Estratégia Econômica do Ceará, o município de Tianguá registrou o seguinte percentual de domicílios com coleta de lixo adequada. Então ele cobrou esse mapa de domicílios com coleta de lixo. Lá nesse mapa vai ter algumas informações, que inclusive no próximo slide eu vou mostrar para vocês. E a resposta correta para essa questão, ela é a alternativa D, certo? Alternativa D, que vai de 70,01% a 99,62%. Eu acredito que muitas pessoas tiveram dificuldade nessa questão, até porque ninguém iria adivinhar ali de onde a Consulpan iria tirar as questões, certo? Mas vamos ver aí de onde foi que a Consulpan tirou essa questão. Então, fazendo uma pesquisa bem aprofundada lá no site do IPES, eu encontrei lá alguns links, e dentro desses links é que eu encontrei os mapas, certo? Esse mapa aqui é relacionado à coleta de lixo adequada em 2022, tudo bem? E aí eu fiz uma ampliação. O que foi que eu fiz? Aqui desse lado esquerdo, nós temos o mapa do Ceará, né? E vocês observam que alguns municípios estão com colorações diferentes. E o que foi que eu fiz? Eu fiz uma ampliação aqui do município de Tianguá. Vou até inclusive estar marcando para vocês. Esse aqui é o município de Tianguá. Eu quero que vocês observem a coloração dele, que é o vermelho bem escuro, certo? Esse vermelho bem escuro, a gente indo olhar na legenda do mapa, a gente vai encontrar a seguinte informação: que nós temos aqui a seta apontando, né, de 70,01 a 99,62%. Então essa daqui era a resposta correta. Para você ter que acertar aquela questão, você teria que ter ido lá no site do IPES, ter feito uma pesquisa bem aprofundada, ter entrado em todos os links lá para verificar os mapas e, além disso, verificar essas informações nessas legendas e associar cada legenda a essas cores do mapa. Então, por isso que eu considero que é uma questão muito difícil, tudo bem? A próxima questão, ela é basicamente a mesma coisa, só que ela aborda um assunto diferente, que a gente vai ver agora no próximo slide. Então, essa questão 19, para o cargo de agente administrativo, como eu falei para vocês anteriormente, ela cobrou basicamente a mesma coisa da questão de número 18, porém com uma temática diferente, né? Ela diz o seguinte: um mapa de abastecimento, agora aqui está falando de mapa de abastecimento de água urbano, mostra como a água é distribuída para uma cidade, desde os mananciais até as residências. De acordo com o mapa de abastecimento de água urbano disponibilizado pelo IPES, o município de Tianguá registrou o seguinte percentual de abastecimento de água urbano em 2022. Então ele quer aqui o percentual de abastecimento de água urbano feito pelo município de Tianguá em 2022, certo? Então, para você ter que acertar essa questão também, você teria que ter feito uma
estudo bem aprofundado ali dentro do site do IPES, teve todos os mapas que ele disponibiliza lá e também associar cada legenda aquelas cores ali dos municípios, tudo bem? A resposta correta para essa questão, não vou perder muito tempo aqui, mas a resposta correta é acima de 99%, certo? Acima de 99%. Considero essa questão de nível difícil também. Eu vou estar mostrando para vocês logo no slide seguinte de onde foi que a Consulpan tirou essa questão, tudo bem? Vamos lá. Pronto, aqui nós temos um mapa que eu encontrei depois de fazer uma pesquisa bem aprofundada dentro do site do IPES, e eu fiz a mesma coisa, fiz uma ampliação aqui do município de Tianguá. Aqui ao lado nós temos o mapa do Ceará, e eu vou estar destacando aqui para vocês o mapa do município de Tianguá, certo? E observe também na coloração dele, que é o azul bem escuro. Observando a coloração e indo diretamente aqui para a legenda, na coloração mais escura do azul, nós temos a informação de que esse abastecimento foi acima de 99%. Então, para você ter que acertar essa questão, você teria que saber dessa informação. Por isso que eu considero também uma questão de nível bem difícil, tudo bem? E isso fica de alerta aí para quem vai fazer as próximas provas ainda desse concurso do município de Tianguá e quem vai fazer provas elaboradas pela Consulpan de outros municípios, tudo bem? Então você tem que fazer um estudo bem aprofundado ali dentro do site do IPES. Inclusive eu pedi muito para vocês, lá nas aulas regulares do curso, que vocês dessem uma lida tanto no site do IPES quanto no site do IBGE, para que vocês pudessem chegar na prova bem preparados. Tudo bem? Então vamos aí para a nossa próxima questão. A questão de número 20, ainda para o cargo de agente administrativo, ele cobrou sobre os tipos climáticos que há no município de Tianguá. Quem viu todas as aulas do curso, inclusive a aula lá sobre os aspectos geográficos do município de Tianguá, iria acertar essa questão bem tranquilo, porque eu dei essa informação lá na aula, inclusive eu vou mostrar para vocês qual foi o slide lá na aula que eu utilizei, certo? E a questão de número 20 ela vai dizer o seguinte: assinale a alternativa que apresenta corretamente os tipos climáticos do município de Tianguá. Quais são os tipos climáticos do município de Tianguá? Eu mostrei para vocês lá na aula sobre os aspectos geográficos, e a alternativa correta é a alternativa D, que o município de Tianguá ele tem dois tipos climáticos, que é o tropical quente subúmido e o tropical quente semiárido brando. Inclusive eu vou estar mostrando aí para vocês no próximo slide que eu realmente abordei durante a aula. Então nós temos aqui, eu destaquei em amarelo o que a gente viu durante a aula, lá na aula de aspectos geográficos do município, onde eu falei que o clima do município de Tianguá ele é tropical quente semiárido brando e tropical quente subúmido. Então ele tem esses dois tipos climáticos aqui, tudo bem? Então eu abordei durante as aulas do curso, quem assistiu iria acertar essa questão tranquilamente também, certo? E você que acertou, comente aí abaixo se lembrou da aula ou se pegou essa informação em outra fonte, tudo bem? Então vamos aí para a nossa próxima questão. Essa questão ela foi cobrada lá para o cargo de analista ambiental e de projetos. Eu recebi essa prova de um dos alunos, a gente vai estar resolvendo aqui. Eu vou estar também mostrando para vocês a fonte de onde a banca tirou essa questão. Então vamos lá ver o que foi que a banca cobrou. Questão de número 19, ela vai dizer o seguinte: o último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, ele foi realizado em 2022, trazendo dados importantes sobre o país. Para o município de Tianguá, o último censo registrou a densidade demográfica de 89,58 por quilômetro quadrado, dado que coloca o município em qual posição. Ele está perguntando a posição do município referente à densidade demográfica do município de Tianguá. Durante a aula, pessoal, eu mostrei para vocês alguns dados retirados lá do site do IBGE. Inclusive, mostrei qual é a densidade, como que se calcula essa densidade demográfica, tudo bem? Agora, o que eu não mostrei para vocês foi a posição relativa do município de Tianguá em comparação aos outros municípios do Ceará, que é o que a banca está cobrando. Mas, pessoal,
eu reforço aqui que eu pedi para vocês entrarem no site do IBGE e verificarem lá mais informações, se aprofundarem mais em relação aos dados que constam lá, porque com certeza a banca iria tirar informações de lá para elaborar as questões desse concurso da Prefeitura Municipal de Tianguá. E a alternativa correta para essa questão é a alternativa B, certo? Tianguá se encontra na posição 33 de 184 municípios cearenses com maior densidade demográfica. No próximo slide estarei mostrando para vocês que realmente Tianguá está na posição 33 dos 184 municípios do estado do Ceará em relação à densidade demográfica, certo? Ele fica nessa posição 33 de 184 municípios cearenses com maior densidade demográfica. Então vamos ver o slide seguinte mostrando exatamente isso. Pronto, aqui nós temos uma print lá do site do IBGE, certo? Que mostra realmente que Tianguá ele possui uma densidade demográfica de 89,58 habitantes por quilômetro quadrado e comparando aos 5.571 municípios do país, Tianguá está na posição 869. Já comparando aos 184 municípios do estado do Ceará, Tianguá ele está na posição 33, tudo bem? Já em relação à região geográfica imediata, Tianguá é o segundo que tem a maior densidade demográfica da região geográfica imediata, perfeito? Então vamos aí para a nossa próxima questão. Antes de irmos para a próxima questão, eu trouxe aqui para vocês o slide que eu apresentei lá na aula sobre aspectos geográficos do município, certo? E aqui eu estou mostrando a densidade demográfica do município de Tianguá, mostrei também a população, a área territorial e falei também para vocês se aprofundarem mais em relação a esses dados. Pedi que vocês entrassem no site do IBGE e verificassem as informações ali referente ao município de Tianguá. Tudo bem? Então vamos aí agora para a nossa próxima questão. A questão de número 20 foi cobrada também na prova de analista ambiental e de projetos. Eu confesso que na parte sobre cultura eu não abordei esse tema, que é sobre o Centro Cultural Dom Aloysio Lois Schneider, CCDAL, localizado no município de Tianguá. Eu não abordei esse assunto, até porque eu achei muito difícil a banca cobrar alguma coisa relacionada a esse centro cultural que existe aí no município de Tianguá. Mas fica de alerta para quem vai fazer as provas aí nos próximos domingos, para você já se aprofundar um pouco mais, e também para as pessoas que vão fazer concursos organizados por essa banca em outros municípios. Tudo bem? Então, estudem o máximo de conteúdo possível. Essa questão fala o seguinte: o Centro Cultural Dom Aloysio Lois Schneider, localizado no município de Tianguá, ele trabalha à luz de 4 eixos relacionados à cultura. 4 eixos relacionados à cultura. Assinale corretamente sobre eles. Então, pessoal, eu fiz uma pesquisa relacionada a esse centro cultural e realmente encontrei esses 4 eixos ao qual a banca pergunta na questão. A alternativa correta para essa questão aqui é a alternativa D. Os eixos que esse centro cultural trabalha são o eixo do patrimônio histórico, o eixo das artes, o eixo dos seminários de formação e o eixo de ações culturais, certo? No próximo slide eu estarei aí mostrando para vocês uma print lá desse site ao qual eu achei essas informações. Aqui nós temos de onde foi que a banca tirou essas informações, e realmente o CCDAL trabalha à luz de 4 eixos relacionados à cultura, desenvolvimento, atividades que permeia entre pesquisa, ação, execução e a apresentação de espetáculos, atividades de leitura e formação de grupos em diversas linguagens culturais. Quais são esses eixos? Eu mostrei para vocês aí na questão anterior. É o eixo do patrimônio histórico, o eixo das artes, o eixo de seminários de formação e o eixo de ações culturais. Então foram esses 4 eixos que a banca abordou aí nessa questão relacionada aos conhecimentos sobre o município de Tianguá. Tudo bem? Então vamos aí para a nossa próxima questão. Essa questão 19, ela foi cobrada para o cargo de auxiliar de sala, e ela diz o seguinte: a mortalidade infantil é um importante indicador de saúde e condições de vida de uma população. Conforme o último censo do IBGE,
o município de Tianguá registrou a seguinte taxa de mortalidade infantil média. Então ele está cobrando aqui a taxa de mortalidade, certo? Mortalidade infantil, ele está cobrando taxa de mortalidade infantil do município de Tianguá. Bom, eu abordei esse tema aqui de forma indireta, porque eu apresentei lá alguns dados do IBGE, inclusive na print lá que eu mostrei na aula tem também essa informação, porém eu não dei destaque a ela, né? Mas foi apresentado. Eu pedi também para que você fizesse um estudo mais aprofundado e verificasse ali aquelas informações dentro do site do IBGE, porque seria uma fonte muito importante ao qual a banca iria utilizá-la para elaborar algumas questões para esse concurso do município de Tianguá. E é isso que ela vai fazer também com outras questões de outros municípios. A alternativa correta para essa questão é a alternativa C, 12,53 óbitos por mil nascidos vivos. Vamos ver aí no próximo slide essa informação. Pronto, aqui nós temos uma print também lá do site do IBGE, onde mostra que a mortalidade infantil em 2022 foi de 12,53 óbitos por nascidos vivos. Então, é exatamente a informação que a banca utilizou para elaborar a questão. Além disso, pessoal, a banca poderia muito bem ter cobrado também a posição de Tianguá referente a esses óbitos por mil nascidos vivos, em comparação aos outros municípios do estado, né? Que no caso Tianguá está na posição 77. Então, fica de alerta aí para quem vai fazer as próximas provas do concurso ainda de Tianguá e quem vai fazer também para outros municípios. Então vamos aí agora para a nossa próxima questão. Essa questão de número 20, ela foi cobrada também para o cargo de auxiliar de sala, e quem assistiu a minha aula sobre administração municipal, eu ensinei para vocês sobre os distritos ali do município de Tianguá, quantos distritos há no município, quais são esses distritos, falei um pouco sobre cada um desses distritos e falei sobre a evolução política administrativa. Quem fez as anotações certinho e estudou a aula, com certeza acertou essa questão, porque eu abordei sim sobre os distritos e destaquei cada um deles, certo? Destaquei as datas, coloquei inclusive as datas em ordem cronológica para que a pessoa tivesse um melhor entendimento e conseguisse memorizar mais facilmente. Então vamos a essa questão. Essa questão de número 20 diz o seguinte: o município de Tianguá atualmente está dividido em 6 distritos, contando com o distrito sede. A história da evolução político-administrativa do município revela que 3 distritos de Tianguá foram criados no mesmo ano. Assinale a alternativa que corretamente aponta quais são eles. Então, pessoal, nessa questão nós temos um probleminha. Por quê? A banca ela considerou que o município de Tianguá tem 6 distritos, certo? Eu acredito que ela pegou essa informação lá do site do IPES, porque no site do IPES realmente lá mostra que são 6 distritos, contando com a sede, porém, em outras fontes, tanto no site da prefeitura, quanto no site do IBGE, e também o próprio brasão do município mostra lá 8 estrelas, né? Inclusive, eu expliquei a presença daquelas 8 estrelas, que representa os 8 distritos do município de Tianguá, e a banca se equivocou quanto a isso. Atualmente, o município de Tianguá ele tem 8 distritos. E na aula sobre administração municipal, eu mostrei para vocês quais são esses 8 distritos. Expliquei também que em 2014, 3 localidades do município de Tianguá foram elevadas à condição de distritos, e com isso o município de Tianguá passou a ter 8 distritos, contando com a sede. Bom, mas tirando isso, é possível sim responder essa questão sem nenhum problema, porque a pergunta não é referente à quantidade de distritos, mas sim quais foram os distritos que foram criados no mesmo ano. E para essa pergunta, a alternativa correta é a alternativa B, porque o distrito de Arapá, Caruataí e Itabainha, eles foram criados no mesmo ano. Eu mostrei isso lá na aula sobre a evolução política administrativa do município de Tianguá. No próximo slide a gente vai ver isso. Aí você pode me perguntar, professor, mas essa questão, ela cabe recurso? Pessoal, se você errou essa questão, e você quiser tentar entrar com recurso, tudo bem, você pode ir entrar com recurso para pedir anulação, né, por conta que ela está trazendo um dado desatualizado,
Porém, eu acredito que a banca não vai anular essa questão, certo? Até porque, para você julgar a questão, não dependia de você saber a quantidade de distritos, né? E, inclusive, ela pode argumentar que lá no site do IPS tem a quantidade de distritos, que é 6 e tal. Mas, assim, se você quiser entrar com recurso, tudo bem, você pode entrar, pedir para anular essa questão. Mas, como eu disse, essa informação não compromete o julgamento da questão. No entanto, não custa nada tentar, tudo bem? Então fica certo assim. Vamos lá ver o que foi que eu expliquei lá na aula sobre administração municipal. Pronto, na aula sobre administração municipal, que foi a aula de número 3, eu mostrei para vocês nesse slide sobre a evolução administrativa de Tianguá, que no ano de 1963, três distritos são elevados à categoria de município. Quais são os distritos que foram elevados à categoria de município? O Arapá, o Caruataí e a Tabainha, certo? Porém, no ano de 1965, Tianguá reincorpora os municípios extintos de Arapá, Caruataí e Tabainha. Ou seja, eles foram reincorporados no mesmo ano, em 1965. Arapá, Caruataí e Tabainha, que eram municípios, passaram a ser distritos, ou seja, eles foram criados no mesmo ano. Como eles passaram a ser distritos nesse ano de 1965, então a gente pode deduzir que eles foram criados no mesmo ano, tanto Arapá, Caruataí e Tabainha, que é a alternativa que eu mostrei para vocês anteriormente, certo? Dessa forma, pessoal, essas foram as questões que a banca já cobrou relacionadas aos conhecimentos do município de Tianguá. Eu peço que vocês que ainda não fizeram a prova deem bastante atenção a esse site, tanto do IBGE quanto do IPES, porque vocês viram que a banca ela usou muito esses sites para elaborar suas questões. Então, fica uma dica aí para quem ainda vai fazer as próximas provas, certo? Deem uma olhada no site do IPES, do IBGE, verifique as informações. E eu estou fazendo esse pedido porque eu fiz várias vezes também quando eu estava dando as aulas para vocês referente a esses sites, né? Referente a essas informações. E outra coisa, pessoal, eu não expliquei aí as alternativas que estavam errado para essa aula não ficar muito grande. Coloquei apenas a questão correta e mostrei também a fonte de onde a banca retirou essas questões, certo? E eu peço que se você gostou desse vídeo, comenta, curta, compartilha, para que assim eu possa me motivar ainda mais a gravar outras aulas e gravar também a resolução das próximas questões que a Consulpan ainda vai cobrar relacionadas a esse concurso do município de Tianguá. E antes que eu esqueça, eu também estarei disponibilizando a resolução das questões que foram cobradas no dia 18, que foi para os cargos de agente de endemias e agente comunitário de saúde, certo? Então, era isso por hoje. Um abraço e até a próxima aula.